Olá, gente, tudo bem? Bem, eu tenho visto muita gente passar por uma certa dor de cabeça na hora de trabalhar e organizar o seu texto de acordo com as normas da BNT. E é normal isso acontecer, visto que os documentos da BNT eles são bem extensos, mas eles não são extensos por um motivo ruim, né? Eles são extensos porque eles são minuciosos. Entretanto, o fato dele ser dessa forma acaba trabalhando quem está querendo ser objetivo e prático, como por exemplo formatar um trabalho para enviar para um evento. Então, visto isso, eu preparei uma série de vídeos para poder mostrar para vocês como preparar o seu editor de texto para poder fazer a formatação do seu texto conforme as normas da BNT. Basicamente são três vídeos que eu vou fazer, tá? Eu vou mostrar a vocês como organizar o seu editor de texto para você configurar ele apenas uma vez e nunca mais precisar se preocupar com formatações da BNT, certo? Ou seja, toda vez que você abrir o editor de texto agora, você vai simplesmente já ter tudo pronto, é só escrever o texto e clicar em um botão ou dois no máximo e vou mostrar para vocês como fazer a formatação de um artigo e de uma monografia, certo? No caso, eu vou aproveitar uma dissertação aqui que tenho pronta no computador para poder aplicar essas formatações de um jeito bem prático e objetivo e vocês verem que não tem nenhuma dor de cabeça depois que você ajusta o Word. Então, esse primeiro momento é justamente para poder preparar o editor de texto, tá certo? E depois eu vou abrir os documentos e mostrar para vocês como formatar, para vocês verem que não tem dor de cabeça nenhuma. Então, vamos lá. Quando você abre o Word pela primeira vez, você vai encontrar ele nessa situação aqui. Na verdade, é nessa situação aqui, tá certo? Aonde a formatação ela vem padrão com o que a Microsoft disponibiliza. Calibri, que é uma fonte deles, tamanho 11, sem estilos e tal. Só que assim, existe um conjunto de normas que estão dispostas nesses documentos aqui, certo? É uma quantidade de documentos relativamente grande para poder a gente ficar procurando e tem um problema. Você está no meio de uma norma, por exemplo, essa 6022 aqui, e aí ela faz referência a outra norma. Você tem que pausar a leitura para poder ver, e às vezes você está procurando estar em um lugar e não em outro, e isso dá um trabalho. Então eu organizei um arquivozinho, certo? Que mostra para vocês como deixar tudo preparado, bonitinho, para poder facilitar a vida. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui, tá certo? Então eu vou seguir uma ordemzinha aqui e a gente vai devagarzinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar lá no mural que a gente tenta responder, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é formatar a página, tá certo? Então a página ela é formatada para preparar o seu artigo para ser encadernado. Então geralmente a encadernação ela é do lado esquerdo da folha e na parte superior vem a logomarca do evento. Tanto se a gente dá dois cliques aqui em cima, ela aqui pronto já habilita o cabeçalho, que é onde você escreve o cabeçalho e habilita também o rodapé do evento, da página, desculpa. Então muitos eventos colocam a logomarca aqui em cima e aqui do lado encadernam o material. Por isso, a parte superior e lado esquerdo ela tem uma formatação diferente da página, certo? A parte superior, o lado esquerdo, ele é maior do que o lado direito e a parte inferior da página. Então, vamos organizar para deixar ele de acordo com as normas da BNT. Então, aqui está justamente isso aqui. Ó. Isso aqui, quando eu estava na graduação, eu tinha um problema para memorizar, certo? Aonde era 3, aonde era 2, ficava meio rodando. Aí eu criei uma tática, né, para poder fazer uma ligação mnemônica. Eu chamei de 33SE, 22ID. E aí depois que eu falei isso, nunca mais eu esqueci como é a formatação, né? Então, 33 superior esquerda, 22 inferior direita. E aí eu chamo de 33SE, 22ID e nunca mais eu esqueci. Então, como é que a gente vai organizar isso? Bem, a primeira coisa que eu gosto sempre de ter à disposição no Word é a régua, que ela facilita muito a ver se está tudo aplicado direitinho. Então a gente dá uma chegada aqui no menu Exibir, clique em régua, caso os de vocês não apareçam, tá certo? Depois disso a gente vai aqui em Layout, clique em Margens, Imagens personalizadas. Feito isso, o Word dá esse padrão aqui para vocês que a gente vai organizar. Então, ó, 33SE, 22 e D, certo? E é só isso. A única diferença é que é o seguinte,
Veja bem, o Word, o editor de texto, geralmente os editores de texto, eles trabalham em cima de um negocinho chamado de modelo. Esse modelo nada mais é do que a base que o Word utiliza para poder abrir todos os documentos em branco no seu computador. Então, se você conseguir editar este modelo, é sinal de que todo documento que você abrir, vai abrir com a formatação que você configurou. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente clicar em OK, a gente vai clicar em Definir como padrão. Quando mudarmos para definir como padrão, ele vai perguntar a você se você quer transformar essas alterações no modelo normal, que é o modelo que o Word utiliza para as folhas em branco. Então a gente clica em Sim e pronto. Ele configura para 3, 2, 3 e 2 aqui embaixo. Tudo organizadinho. Com isso, todo documento em branco que a gente pedir, ele já vai vir com 3 e 2 aqui do lado, do jeito que a gente acabou de configurar. Então, só essa modificação que a gente fez, salvando como padrão, faz com que todo documento já tenha a página configurada para BNT. Agora a gente vai formatar o texto para que todos os documentos venham do jeito que a gente precisa. Bem, veja bem. Primeira coisa, ele disponibiliza a fonte como Calibri e os nossos documentos utilizam Arial ou Times. Então, a gente clica nesse botãozinho aqui, ele vai abrir a janela de diálogo da fonte, onde a gente vai mudar para uma das fontes de nossa preferência. Particularmente falando, eu opto pelo Arial, é uma preferência pessoal. Tamanho 12, sem nenhum estilo e OK, sendo que antes, ao invés de clicar em OK, me desculpe, você clica em Definir como padrão. Então, ó, Definir como padrão, marca todos os documentos baseados no modelo normal, então marca e OK. Pronto. Já é uma alteração que acabou de ser realizada do seguinte sentido. Todo documento que você abrir agora já está em Arial 12 sem estilo, que é o padrão correto para poder você digitar seu texto nas normas da BNT. Segunda coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no parágrafo, clica aqui na caixinha para abrir a tela de diálogo e fazer os seguintes ajustes. Alinhamento justificado, espaçamento antes e depois 0 e o espaçamento entre linhas em 1,5 linhas. Feito isso, mesma coisa, definir como padrão, marca que todos os documentos baseados no modelo normal vão ser carregados dessa forma, clique em OK e pronto. A próxima coisa é a gente formatar os elementos que determinam as seções do nosso documento. Então, quais são esses elementos? O título primário, o título secundário, o título terciário. Existe também o título quaternário e o quinário. Só que assim, eu peguei um hábito, que é na verdade do meu orientador, que dizia que qualquer título depois do terciário já causa um certo incômodo de ler. E aí parece que você vai afunilando sempre no mesmo conteúdo e quando você precisar sair para colocar outro título primário, isso pode causar desconforto no leitor. Eu acabei pegando esse hábito dele, né? Então eu sempre escrevo meus documentos no máximo até o título terciário. Isso não é uma regra, tá certo? Então eu vou mostrar como fazer a formatação até o título terciário e vocês podem continuar fazendo a formatação dos outros elementos caso vocês optem, tá beleza? Então, assim, outras coisas que a gente precisa de formatação é a citação direta com mais de 3 linhas. Visto que a citação indireta ela faz parte do texto e a citação direta com menos de 3 linhas também faz parte do texto com aspas, né? Então, não precisa de uma formatação diferente. Então, eu vou fazer assim para poder a gente ver acontecendo, digamos assim. Opa, prontinho. 2, 3, 4 linhas. Prontinho. Beleza, então vamos lá. Outra coisa que a gente precisa formatar também é a legenda. Prontinho. Então, basicamente, configurando isso daqui, já está tudo muito bem encaminhado para a gente. Então, essas formatações que eu vou mostrar para vocês estão disponíveis aqui, certo? Título da seção primária, título da seção secundária e por aí vai. Muito bem. Então, vamos formatar o título primário.
O título primário, ele é negrito, 12 e todo em maiúsculo. É uma coisa interessante, ó. Se vocês conhecem, se vocês não conhecem, passa a conhecer agora, a gente pressionar Shift mais F3, Shift mais F3 no teclado, juntos, você vai alternar entre as letras maiúsculas e minúsculas do Word. Então, vou pressionar aqui para vocês verem, ó. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e por aí vai. Só que é o seguinte, eu preciso que essas informações fiquem gravadas na formatação disso que está selecionado. E utilizar o Shift F3 não faz isso. Para poder eu usar tudo em maiúsculo do jeito que eu preciso, eu vou selecionar ele, venho aqui na caixinha de diálogo de fonte e marco essa opção, todas em maiúsculas. E marco também negrito, depois eu dou OK. Tudo bem? Então, outra coisa que a gente vai fazer é que esse elementozinho aqui, ele precisa estar numerado. Então, a gente vem daqui ao marcador, que são símbolos utilizados como marcadores, e o de cá a numeração. A gente clica na numeração. Ele faz duas coisas que não me interessam. A primeira, esse recuo avançado aqui da margem. Então, aqui em cima na régua, eu vou puxar esses dois elementos e alinhar ele com essa bordazinha cinza aqui, que é a definição de 3 que a gente coloca na página. Então, eu vou puxar. Se você puxar no quadradinho, tá vendo esse quadradinho na parte de baixo aqui? Deixa eu abrir aqui a lupa para facilitar a gente visualizar. Se vocês clicarem nesse quadradinho aqui, vocês vão mover os dois ao mesmo tempo. Então, você tem que clicar no triângulozinho de cima, nesse elementozinho de cima, que não é muito bem um triângulo, e nesse de baixo, opa, até peguei errado aqui, e no de baixo, pronto, para poder mover do jeito que a gente precisa. Aí, como fica muito afastado, tá vendo como o título fica muito afastado? Se eu colar os dois aqui, então eu puxo ele um pouquinho para frente, e ele ajusta o título certinho pra gente, certo? Então, quando eu fizer isso, eu já regulo a primeira coisa que estava errado. A segunda coisa é que você está vendo esse ponto depois do 1, a ABNT não permite que esse ponto exista. Então a gente vai formatar para poder tirar. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no mesmo lugar da numeração, só que ao invés de clicar nela, a gente clica na setinha para baixo. Vem aqui embaixo em definir novo formato de número e apaga o ponto. Clique em OK e pronto. Certo? Aí é como se eu tivesse aplicado de novo a formatação. Né? Então eu vou corrigir aqui de novo e pronto. Está aplicado. Tudo bem? Bem, feito isso, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar título secundário na mesma linha e vou apertar Enter. Está vendo que ele já numera para mim? Pronto. Colocar título terciário na mesma linha e vou apertar Enter. Pronto. Quando eu fizer isso, eu vou chegar aqui em título secundário, certo? E vou dar um tab. Depois em título terciário, antes da primeira letra, vou dar 2 tabs. Pronto. Isso faz com que esta lista seja vinculada a esta e essa seja vinculada a de cá. Só que tem ainda 3 problemas na verdade agora. O primeiro é o recuo, que a gente já sabe como resolver. O segundo é o ponto, que a gente também já sabe como resolver. E o terceiro é que a letra A e a letra I aqui embaixo. Não sei se é I ou 1 em romano. Deixa eu apertar um Enter aqui. Pronto, ó, é 1 em romano. Então a gente precisa corrigir essas coisas para poder ter ele ajustado direitinho, além da formatação. Então eu vou fazer o quê? Primeira coisa, eu vou fazer com que tudo utilize os números, certo? Para poder seguir o padrão da ABNT. Números arábicos, se não me engano. Então vou corrigir logo isso. O que eu vou fazer? Vou selecionar os 3 carinhas aqui. E aonde a gente clicou em numeração, do lado a gente vai mudar para o tipo de lista. A gente clica na setinha para baixo e vai escolher essa daqui, ó, onde está tudo número. Tá vendo que está selecionado, ó, 1, A, I, por aí vai? E aqui está tudo número. Dá um clique nele e ele já organiza. Aí ele coloca de novo os pontos aqui, mas isso também é fácil de resolver. Clica aqui na setinha para baixo, definir novo estilo de lista, formatar, numeração, e aí ele está mostrando aqui os níveis para vocês. Ó. Então, aqui embaixo a gente apaga o ponto, clica no nível 2, que é 1.1, apaga o ponto, nível 3, apaga o ponto.
Como eu só faço até o nível 3, eu vou parar por aqui, mas vocês podem fazer todos os níveis que estão expostos aqui. Aí clique em OK e pode clicar em OK de novo. Clica aqui e você vai procurar essa lista nova que você acabou de fazer. Então ela está aqui, ó. Tá vendo aqui? Sem os pontos. Esse está com os pontos, esse está sem. Então você, depois disso, você clica aqui, só no primeiro mesmo é o suficiente, vem aqui nos estilos de lista e procura aqui embaixo o estilo de lista que você acabou de fazer, que é o estilo não pontuado no final. Clica nele e ó, automaticamente ele corrige para vocês. Agora a gente seleciona os três e vamos ajustar aqui, ó. Prontinho, certo? Puxa um pouquinho para frente e já foi. Bem, essa formatação selecionada como eu fiz aqui talvez não seja melhor, então eu vou fazer individual aqui, essa daqui tá ok, essa daqui tá ok também. Então vamos agora fazer a formatação do título secundário, selecionar ele aqui. Você pode selecionar normal, do jeito que você conhece, se for assim, né? Ou você pode fazer o mouse, que o mouse geralmente ele é apontado para a esquerda. Se você botar aqui do lado esquerdo da folha, ele vira para a direita. Você dá um clique, ele seleciona a linha toda, ó. A linha todinha com um clique só. Aí a gente vem aqui, ó, fonte, e o título secundário, ele é normal, todo em maiúsculo e ok, certo? Ficou um negritozinho aqui, se a gente clicar e tirar, ele tira de novo aqui 1.1. A mesma coisa no título terciário. Ele está correto, maiúsculos e minúsculos, e a gente só coloca um negrito. Prontinho. Na citação direta com mais de 3 linhas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mudar o tamanho da fonte para 10, mover os dois marcadores de parágrafo até 4, ou você pode fazer dessa forma também. Ó. Clica aqui no parágrafo, na caixa de diálogo, e coloca aqui, recuo esquerda 4 centímetros. O legal de vir nessa tela é que você já pode fazer a segunda modificação, que é vir aqui onde está em espaçamento entre linhas e mudar para simples. Então, a citação direta com mais de 3 linhas, ela tem espaçamento simples, recuo 4 e fonte tamanho menor, geralmente é utilizado o tamanho 10. Por fim, a legenda. A legenda ela é centralizada, tamanho 10. Então, com isso daqui desse jeito, a gente já tem um arquivo de configuração pronto. Basta agora mostrar para o Word que eu quero que todo documento que abra a partir de agora venha com esse estilo de formatação. E aí a gente vai fazer isso agora. Bem, esse título primário aqui, ele é gerenciado, na verdade, tudo isso que a gente formatou aqui é gerenciado pelos estilos do Word. Esses estilos permitem que a gente faça um trabalho muito mais fácil e objetivo para a formatação e para a organização do nosso documento. É através desses estilos aqui, por exemplo, que a gente faz o sumário automático. A gente clica em um botão, certo? Aqui em referências, depois a gente vem em sumário e clica no tipo de sumário que a gente quer e o sumário aparece certinho, organizado, sem a gente mexer em nada. Outra vantagem disso é justamente que se por algum motivo você editar o documento e alguma coisa trocar de página, o sumário atualiza automaticamente sem a gente precisar ficar se preocupando em para que página foi e tal. Então, acidental aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora gerenciar os estilos para que o Word, todas as vezes, tenha tudo organizado a nosso favor. Então, dá um clique em cima de título primário, vem aqui onde está escrito título 1, com o botão direito do mouse, e aí vocês clicam aqui, ó, atualizar título 1 para corresponder à seleção. E a gente vai fazer isso em todos os elementos que a gente acabou de formatar. Clique em título secundário, e aqui em cima ele tem uma amostra da fonte, tá vendo? Título 2, vou dar um clique com o direito, atualizar. Quando eu fizer isso, ele edita a amostra, tá vendo? Título 1, numerado, título 2, numerado com subseção. A mesma coisa aqui agora com o título terciário, ó. Título 3, direito, atualizar título 3 para corresponder à seleção. Aqui embaixo a gente tem a citação, mesma coisa, certo? Só clicar, não precisa selecionar não. E nessa setinha aqui,
vocês vão procurar por citação. Clica e atualizar a citação para corresponder à seleção. Por fim, a legenda. Clica aqui e aí observe o seguinte, isso pode acontecer com vocês também. Note que legenda não está aqui nessa lista de opções. Se você criar um estilo, você vai dar o nome de legenda, ele vai acusar dizendo que o estilo legenda já existe, porque ele realmente já existe. Agora vem a questão, como é que ele existe e ele não está aparecendo? Então, se isso acontecer com qualquer um desses estilos que você precisar trabalhar, basta que você venha aqui na caixa de diálogo dos estilos, vai aparecer essa caixinha aqui, você pode encostar ela no cantinho do Word aqui, ó, certo? E dar uma olhada se nessa lista não está o que você está procurando. Como é o caso do meu aqui, ele não está. Se isso acontecer, você vem aqui em opções, ele vai estar exibindo os estilos recomendáveis, onde você clica aqui e pede para poder mostrar todos os estilos. Clique em OK, e aí ele vai exibir literalmente todos os estilos que vêm pré-configurados no Word. Então você dedica alguns segundos aí e procura a opção legenda. Não vá na onda de ordem alfabética porque não está. Está logo aqui, ó. Parágrafo, legenda e logo depois em bibliografia. Então, logo no comecinho aqui da lista, legenda. Botão direito, atualizar para corresponder à seleção. Quando você fizer isso, para poder não ficar todo carregado, cheio de coisas aqui, você pode retornar em opções e deixar o recomendável novamente, certo? Agora a legenda está aparecendo aqui para gente, tá certo? Então pronto. Com isso a gente configura os estilos para poder trabalhar no futuro, só que tem uma pequena observação. Todos os documentos ainda não vão ser formatados dessa forma, porque a gente fez essa alteração exclusivamente para este documento. E o que a gente vai fazer agora é justamente configurar todos os documentos para poder abrirem dessa forma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir em título 1, não precisa clicar em nada. Essa parte agora não me interessa mais. Vem em título 1 com o botão direito, modificar, clique em novos documentos baseados neste modelo. Clique em OK e a gente repete isso em tudo que a gente acabou de formatar. Então, título 2, direito, modificar, novos documentos baseados neste modelo. OK. Então, título 3 a mesma coisa, modificar, novos documentos baseados neste modelo. OK. Depois a gente vai, deixa eu aproveitar que eu já estou aqui, ó, legenda. E por fim, qual foi a outra citação? Prontinho. Feito isso, acabou. Tá? A gente vou até fechar aqui o Word, clicar em não salvar, certo? E vou abrir o Word novamente. Documento em branco. E notem aqui, ó, título 1, título 2, título 3, certo? Legenda e citação. Todos eles formatados direitinho. Aí agora, a partir de agora, o seu Word está pronto para qualquer trabalho que for escrito na ABNT. Basicamente, só tem uma pequena diferença, que assim, tem certas coisas que não dá para poder fazer com esses estilos. Por exemplo, o título do documento. Então, vamos pegar um artigo aqui da internet qualquer. Vou pegar esse artigo aqui, ó. O artigo do site da InfoEscola, História da Educação, da Lucila Conceição Pereira. Eu vou pegar esse documento aqui, vou copiar ele aqui e vou levar ele lá para o Word, certo? Eu não quero aquelas formatações que vocês viram que tem coisa que está em negrito, né? Tamanho da fonte, um monte de coisa diferente. Eu quero texto normal. Então eu vou pressionar Ctrl Alt V e clicar em texto não formatado. Aí ele vai trazer para mim o texto de acordo ao que eu determinei como normal para este documento, que é Arial 12, espaçamento 1,5, por aí vai. Então assim, ó, História da Educação. A História da Educação é o título do documento. A BNT diz que o título do documento tem que ser em caixa alta e se tiver
subtítulo ele tem que ser separado por 2 pontos em caixa alta e baixa. Então, por exemplo, História da Educação, ele vai ter que ser em caixa alta, 2 pontos, e o que vem depois em caixa alta e baixa. Por exemplo, um olhar da revista Escola. Um olhar da revista Escola. Pronto, é o suficiente. Então, essa aqui é a formatação do título do documento, né? Ele tem que ser negrito e centralizado. Então, eu tenho 2 formatações diferentes. Caixa alta e baixa, separados por 2 pontos. Como são 2 formatações diferentes, não dá para poder a gente chegar aqui no título e definir isso como padrão. Uma coisa que dá para fazer para poder facilitar o trabalho é o seguinte, né? O centralizado e o negrito, a gente vem aqui, botão direito, atualizar para corresponder à seleção. Então, todo documento que eu fizer, ele vai no título, e eu formatar com o título, ele vai ser negrito e centralizado. A parte do caixa alta não dá para fazer, tá, beleza? Eu vou até aqui, ó, botão direito, modificar, novos documentos baseados no modelo e ok. Pronto, a partir de agora, tudo que eu formatar como título vai ficar assim. Então, muito bem. Aqui, ó. Esse é o primeiro título da primeira seção do meu documento, a seção primária do meu documento. Então, é o título 1. Quando a gente já tem o Word organizado, a gente foca exclusivamente em escrever o nosso texto. E é isso que, digamos aqui, certo? Eu fiz. A Pereira, certo? Eu vou tomar a liberdade de dizer que o texto foi meu, mas vocês sabem que o documento é dela. É meramente como exemplo. Digamos que eu redigi esse documento, então sentei e me preocupei unicamente em escrever o conteúdo. Então, o que eu vou fazer agora? Voltar, e à medida que eu vou lendo para poder fazer a correção ortográfica, eu já chego aqui, ó, isso aqui é um título 1. Seleciono e clico aqui. Acabou, ele já formata para mim. Vou continuando, encontro aqui, ó, Educação na Idade Média. Clico, título 1. Note que ele já dá numeração. Ah, e os outros títulos? Não tem problema, vamos pegar um exemplo aqui. Qual o título aqui? Educação na Antiguidade. Então, vou apertar um Enter aqui e vou dizer que aqui falo da educação na Antiguidade na Europa. Europa. Certo? Não estou dizendo que isso aqui embaixo é assim. Eu estou só dando um exemplo para a gente criar um subtítulo aqui. Então, vou selecionar ele e título 2. Isso aqui que acabou de acontecer, às vezes acontece, tá? Não estranhe, não. O Word dá uma loucura nele e ó, ele traz de novo a formatação aqui para frente, tá vendo? Aí a gente puxa de volta aqui, certo? E atualiza aqui novamente, atualizar para corresponder à seleção e isso acaba. Prontinho. Vamos criar mais um aqui, vou botar aqui. Enter. Então, Educação na Antiguidade. Educação na Antiguidade no Brasil. Opa, Brasil. Prontinho. Mesma coisa, vou selecionar aqui e título 2. Ele já coloca um ponto 2. Tá vendo? Vamos cá para baixo. E aqui Educação na Idade Média. Então vamos dizer que a partir daqui eu tenho Educação na Idade Moderna. Se eu clicar em título 2, pode parecer que ele vai colocar um ponto alguma coisa. Entretanto, quando eu clico aqui, ele segue a lista anterior para poder fazer a numeração. Então a gente não precisa se preocupar com a ordem das estruturas. O Word já gerencia para a gente essa coisinha toda aí. Então aqui, ó, Educação Moderna, título 1. Digamos que aqui parte 2 da Educação Moderna. Título 2, certo? 3.1, tá vendo? E já organiza direito pra gente. Vamos dar um exemplo das outras coisas que a gente formatou. Vamos dizer que isso aqui, essa parte aqui, que eu estou pintando agora de vermelho, ela fez uma citação direta. É uma citação, obviamente, com mais de 3 linhas e precisa ter uma formatação diferente. Eu não vou me ater à regra da forma rigorosa como ela deve ter, até porque eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, certo? Então, vou só dar um exemplo da formatação e de como o Word está pronto para poder ajustar a tudo nas normas da BNT. Então, isso aqui é uma citação direta.
que eu coloquei. Eu vou fazer o quê? Selecionar minha citação direta e depois clicar aqui em citação. Ele já ajusta do jeitinho que tem que ser. Vamos botar uma imagem aqui para a gente testar a legenda? Deixa eu pegar a imagem aqui. Vou pesquisar aqui, educação moderna. Deixa eu botar a tela aqui que eu acho que fica mais fácil. Clicar em imagens e vou pegar aqui essa imagem aqui. Vou pedir emprestado, educação moderna Nanda Bahia, certo? Vou copiar ela. Cadê? Aqui, copiar a imagem e vou colocar ela aqui. Essa é uma imagem. Então, pela norma, a imagem tem que ser centralizada com a legenda em cima e a fonte embaixo, tá certo? Então, só tem uma pequena diferença. Nada de legenda. E aí, tá certo? Não é assim que funciona, não. Quer dizer, se você quiser fazer, tudo bem. Mas lembre-se que a gente está fazendo tudo para poder facilitar a nossa vida. Quando vocês forem fazer um TCC, uma das coisas que precisa ter é a lista das coisas, dos gráficos que você tem entenda gráfico como tudo que é visual, tá bom? Tabelas, imagens, quadros e tudo mais, gravuras e tudo mais. Então a gente vai precisar também fazer um sumário disso no TCC, visando que esse sumário também seja feito de forma automática, sem a gente se preocupar com que página está, além de atualizar a página automaticamente, caso a gente precise modificar. A gente faz da seguinte maneira: clica no elemento uma vez só, vem aqui em referências, inserir legenda. E aí aqui a gente escolhe o que é que a gente está colocando, tá certo? Tem aqui tabela, é interessante que muita gente não sabe, mas existe uma diferença sutil entre tabela e quadro. O que muita gente acha que é tabela, na verdade é quadro, e eu vou mostrar isso para vocês num vídeo aula futura. Então, nesse caso é uma figura. Note que ele já numera como a primeira figura, 2 pontos, e eu coloco imagem de escola moderna retirada da internet. Internet com letra maiúscula. E aí pronto, ó, acima do item selecionado, e depois eu dou um OK. E ele já coloca para mim, ó, centralizado, tamanho 10. E aí o legal de seguir essa ordem, vou pegar outra imagem aqui. Vamos pegar essa, certo, do FreePic, botão direito, copiar a imagem e vou colocar logo aqui abaixo. Ficou enorme aqui, prontinho. E vou repetir o processo, já que se trata de outra imagem, logo outra legenda. Então vou centralizar aqui a imagem, referências, inserir legenda, figura, olha o que ele já faz, já numera pra gente. 2, certo? Segunda imagem, retirada da internet. Então, acima do item selecionado e OK. Tudo feito, organizado, bonitinho. Tá certo? Então, note que eu abri o Word, certo? E ele já fez isso pra gente. Então, não precisei me preocupar em toda hora selecionar. Opa! Volta aqui. Some. Prontinho. Seleciona, vem aqui em fonte, faz a modificação, sai, vem aqui em parágrafo, faz a modificação, sai. Você vai descendo, chega no segundo lugar. Clica, vem em fonte. Então, toda hora ficar voltando nos outros documentos e outros artigos que vocês iam fazer, ia ter que fazer o mesmo processo. Então, com esses estilos agora salvos aqui, a gente não precisa mais se preocupar com nada. Então, pronto. Já que agora o Word está selecionado, está organizado para basicamente boa parte do que a gente precisa, eu vou agora parar esse vídeo por aqui e vou gravar outros mostrando para vocês como formatar um artigo, como formatar uma monografia e vou até fazer assim, quem não tem o hábito pode achar que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas vou abrir um site de um evento qualquer e vou pegar as normas desse evento para poder ajustar as normas desse evento. Quando eu falo isso é porque nem todos os eventos seguem rigorosamente o que a ABNT prega.
Isso é porque a BNT é um conjunto de de diretrizes para você organizar as coisas e padronizar, dar uma cara padronizada. Não é que você precisa seguir. Então, às vezes, alguns artigos eles pedem uma mudança, uma diferença ou outra naquilo que você está publicando. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer essa submissão num evento e mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é organizar o texto e enviar o texto para o evento. Tudo bem? Então, muito bem. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem ir lá na nossa sala de aula, certo? Deixa eu mostrar aqui rapidão. No caso, esse vídeo ele é a BNT para trabalhos acadêmicos. Espera a boa vontade aqui da minha internet. Pronto. Aí você pode escrever aqui qualquer dúvida que você tenha, certo? Ou até fazer sugestões de como melhorar os próximos vídeos e tal. E postar, que eu respondo assim que for possível, né? Nesse período que a gente está passando, eu acredito que eu vou responder bem rápido. Uma outra coisa, todo o material vai estar disponível aqui em atividades, e aqui embaixo, tá, em formatação do documento, vai estar os vídeos. Eu vou até inverter a ordem, eu vou botar a formatação para cima. Os vídeos vão estar aqui organizados e referência em material, aonde eu vou postar para vocês, certo? Isso aqui, ó, essas normativas, certo? Que são as normativas, tem mais, está faltando mais. Essa aqui é só para organizar artigos, caso vocês queiram consultar a fonte original. Tá tudo bem? Então, muito obrigado e até mais.